Amém e amém. Se você crê, dá uma salva de palmas aí bem calorosa. Fala com o seu irmão, vai chegar, irmão. Aleluia. Paz e graça, queridos. Pode sentar. Louvado seja Deus, amém. Bom estarmos aqui na casa do Senhor, exaltando o nome dEle. Glória a Deus. Eu queria compartilhar com você uma palavra, que é um salmo. Esse salmo é chamado salmo de peregrinação. O salmo 120 até o salmo 134, eles são chamados cânticos, salmos de peregrinação ou cântico de degraus. Salmos que são cantados, ou que eram cantados quando Israel ia peregrinando até Jerusalém. Então eu queria que nós abríssemos aí o Salmo 123. Esse salmo é cantado nas três principais festas de Israel, até hoje, né? Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. Esse salmo é lido. Então eu queria ler esse salmo, tirar algumas lições para nós, diante do tempo que estamos vivendo, né? O tempo que estamos hoje no mundo, no Brasil. Diz assim o salmo, eu vou ler na versão NVI, diz assim: a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Vamos orar? Você poderia, um minutinho, abaixar sua cabeça mais uma vez, orar ao Senhor, pedir ao Senhor para aquietar o seu coração, pedir ao Senhor para aquietar o ambiente, o tempo de louvor extraordinário, depois desse tempo de oração, de entrega de dízimo, de ofertar ao Senhor, momento tão especial do culto, amados, quando nós vamos ao altar e reconhecemos que tudo que temos vem do Senhor. Quando nós devolvemos o dízimo, nós estamos dizendo isso com o nosso gesto: Senhor, eu devolvo a parte do Senhor, porque o Senhor tem sido muito bom. Ore a Deus, peça a Deus para falar com você, uma palavra simples, objetiva, mas eu creio que Deus quer falar ao meu coração e ao seu coração, de maneira especial. Bendito é o teu nome, Senhor. Eis aqui a tua palavra é luz para o nosso caminho, a tua palavra que nos impede, Senhor, de irmos pelos caminhos tortos. É a tua palavra que nos guia para as moradas eternas, é a tua palavra que nos direciona para decisões sábias nessa terra, é a tua palavra que nos conduz, Senhor, para vivermos a plenitude que o Senhor tem para nós. Que a tua palavra fale ao nosso coração, a tua palavra entre como espada no nosso coração, Senhor, separando aquilo que não é do Senhor, para colocar aquilo que provém do trono da graça. Senhor, fala de maneira especial a cada um, abençoe os visitantes, os amigos que estão vindo de primeira, segunda, demais vezes, aqueles que estão assistindo pela internet, aqueles que estão na internet, Senhor, passando o problema da enfermidade. Visita essas pessoas, Jesus, toca nelas, Senhor, visita com a cura, assim como o Senhor fez com aquela mulher hemorrágica. Ela simplesmente foi com a fé e tocou nas suas vestes, e a tua palavra diz que imediatamente ela foi curada. Cura esses amados desta igreja ou de outras igrejas, Senhor, que estão passando este momento tão complicado. Dá a elas o alívio para a tua glória e para o teu louvor. Amém, amém e amém. Como eu disse, esse é um salmo que é chamado de cântico de peregrinação ou de romagem, onde os israelitas usavam esse salmo e cantavam esse salmo à medida que eles iam subindo para Jerusalém. Esse salmo, ele é um clamor em forma de poema. Ele expressa confiança, ele expressa esperança, ele expressa também um pedido de socorro do salmista.
A gente não tem certeza quem escreveu esse salmo. Alguns falam que é Davi, mas não tem assim nenhuma comprovação de que foi Davi. E esse salmista, ele mostra que para onde nós estamos olhando, para onde nós estamos fixando o nosso olhar, é o que mais tem chamado a nossa atenção. Aquilo que rouba o nosso olhar é o que chama a nossa atenção, é o que chama o nosso coração. Jesus disse em Mateus 6,22 que os olhos são a lâmpada do corpo, e se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. O que prende o seu olhar, o que prende o meu olhar, vai ser isto que alimentará a minha mente, vai ser isso que vai alimentar as minhas emoções, vai ser isso que vai alimentar todo o meu comportamento. É por isso que a nossa atenção, ela tem sido disputada a peso de ouro. A peso de ouro, as mídias sociais, a internet, as propagandas têm pago um preço alto para poder prender a nossa atenção. Cada vez que nós entramos na internet, todo dia que você entra na internet, você observa, tem um banner novo, tem algo novo, tem alguém fazendo algo novo, tem um produto diferente, tem um produto com a roupagem diferente. Os produtos agora estão vindo menores, mas com a propaganda mais bonita para te enganar. Já observou? Os pacotes de biscoito que eram tamanho X, agora é tamanho Y, e por aí vai. Mas isso vai nos prendendo, isso vai chamando a nossa atenção, e no meio disso tem as armadilhas também, para chamar a nossa atenção. A nossa igreja já falou isso aqui antes, essa questão das bets, né, das casas de aposta, como que isso tem sido uma praga no meio do povo brasileiro, como que isso tem aumentado a cada dia você vê, parece toda semana brota uma casa dessa nova. Então são armadilhas que é colocada para prender a nossa atenção. Mas o salmista, ele antes de diretamente falar com Deus e pedir a Deus o socorro, antes de olhar para as suas dores, que são dores profundas, quando ele coloca aqui a dores de desprezo, eu estou cansado da zombaria, eu estou cansado de ser humilhado, antes do salmista fazer isto, o primeiro versículo diz: a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o trono dos céus. Primeira coisa que eu vejo nesse texto, de forma tão poderosa, irmãos, de forma tão extraordinária para você que está nos visitando hoje: Deus não pode ficar em último lugar na nossa vida. Deus não pode ser o último recurso que nós temos que buscar. O salmista, antes mesmo de falar das suas dores, ele levanta os olhos, ele diz: a ti eu levanto os meus olhos, a ti que está no trono. Ele mostra que Deus não pode ser o último recurso. Eu não posso buscar o Senhor depois que a casa caiu. Eu não posso achar que só preciso buscar o Senhor quando a casa desmorona. Eu não posso pensar que eu só vou à busca da presença de Deus quando eu entro numa rua sem saída. Eu deveria ter buscado a presença do Senhor antes de construir a casa. Eu deveria ter buscado perguntado ao Senhor antes de sair de casa: é para mim ir antes de eu entrar na rua sem saída. Mas nós, com esse tempo que vivemos, corremos um risco grande de deixar Deus por último, como se fosse o último recurso da nossa vida, como se o Senhor fosse o último da fila. E depois que eu entrei numa fria, depois que eu estou num grande problema, depois que eu vejo que não tem como sair, aí eu penso: vamos orar, né? Quem sabe o Senhor olha para nós e tem misericórdia de nós. Mas não é isso que o salmista está falando. O salmista está falando justamente o contrário. O salmista está ensinando justamente o contrário. Ele diz: antes de qualquer coisa, antes de qualquer situação, antes de qualquer decisão, antes de qualquer passo, levante os olhos para o Senhor. Levante os olhos para Deus. Irmãos, nós estamos sendo tão atacados e chamada a nossa atenção, que nós deixamos para olhar para o Senhor no último momento do dia, ou no último momento da nossa semana. E o salmista está dizendo: levante os olhos, olhe para o Senhor, levante os seus olhos e atente ao Senhor, não deixe outra coisa roubar a sua atenção, deixe Deus ser o primeiro a tomar a sua atenção. É isso que é a primeira coisa que ele diz. Eu gosto muito da história da Sunamita.
lá do livro de 1 Reis, capítulo 4, quando o Eliseu está passando, Eliseu, ele encontra, ele vê uma mulher que é próspera, uma mulher que é tudo, 2 Reis capítulo 4, melhor dizendo, e ele passa e vai para o monte, vê aquela família, mas ele não percebe que a mulher o vê, e fica observando Eliseu, e depois o chama para fazer uma refeição com ele, depois chama de novo, chama outra vez, e o que ela faz? Ela vai até o marido e fala assim, vamos fazer aqui um quarto para o profeta, e veja que ele é um homem de Deus, e essa mulher prepara um quarto, essa mulher coloca uma cama, essa mulher coloca uma mesa, coloca uma cadeira, coloca um candeeiro, prepara um ambiente para que o profeta pudesse estar com ela. Essa mulher morava nessa região de Siquém, que era a região de Sunem, que era a região que pertencia à tribo de Isacar. Ficava pertinho ali do vale de Jezreel, um vale importantíssimo na Bíblia, aonde ali Deus decretou a sua ordem de exterminar Jezabel, exterminar a família de Acabe. É o lugar onde morreu o grande rei Josias. É um lugar muito importante nas passagens bíblicas, e esta mulher vivia ali com seu esposo, vivia ali com suas riquezas, com a sua fazenda, e uma das conversas que ela tem com o servo do profeta, ela diz, eu vivo no meio do meu povo, eu não tenho falta de nada, eu sou uma mulher feliz, eu tenho tudo. Mas ela não tinha filhos, e aí Deus usa o profeta Eliseu ora por ela engravida, tem um filho, entretanto, essa mulher, ela perde o filho, você conhece a história, o filho dela morre, e essa mulher, ela faz algo extraordinário, ela entende que a presença de Deus naquele tempo era representada pelo profeta. Então o que ela faz? Ao fazer aquele quarto, ao preparar aquele quarto, aquela mulher já estava levantando os olhos para Deus, ela estava querendo olhar para o Senhor, antes de qualquer coisa, ela não precisava de nada, digamos assim, ela era uma mulher que não tinha necessidades, mas ela queria olhar para Deus, porque tudo que nós temos nesta terra é incomparável a quando nós olhamos e temos a presença de Deus, é incomparável, por mais que as pessoas tenham tudo, mas sem Deus elas não têm nada, sem a presença de Deus elas são vazias, sem a presença de Deus elas não sabem para onde estão indo, sem a presença de Deus essas pessoas não têm futuro, sem a presença de Deus essas pessoas não sabem para onde estão indo, sem a presença de Deus essas pessoas estão absolutamente no caminho que elas não sabem onde vai dar. E essa mulher, ao fazer isso, ela está olhando para o alto, e a Bíblia fala que o filho morre, e o que ela faz? Ela não vai para o quarto do profeta, ela não vai ficar na cama do profeta, ela não vai sentar na mesa do profeta, ela vai olhar para o alto, ela vai olhar para Deus, ela vai atrás do profeta, que é a presença de Deus naquele tempo, era o que representava Deus naquele tempo, e ela vai atrás deste homem, busca este homem, e você conhece a história que o profeta volta, e essa mulher tem o seu filho ressuscitado, ela tem o seu filho de volta para Deus, para ela. E uma das coisas desse texto que eu mais gosto, que eu gosto demais desse texto, é que quando essa mulher prepara esse quarto, essa mulher me mostra que ela já estava assim, querendo não só a presença de Deus, mas queria muito mais, estar cada vez mais conhecendo a Deus. E esse texto me remete muito às nossas células. Porque quando uma célula, ela prepara uma casa, quando a célula, ela prepara um ambiente, quando uma célula, ela está reunindo regularmente naquele lugar, aquele povo que está indo para lá, está levando a presença de Deus, aquele povo que está indo para lá, são embaixadores de Deus, que levam a presença de Jesus para aquela casa, e quando aquela casa passa um aperto, uma necessidade, eles já sabem a quem olhar, eles já sabem quem buscar, eu vou buscar a minha célula, vou buscar aquela célula, vou buscar aquele grupo, porque aquele grupo levou a presença de Deus naquele lugar, de forma que todos podem estar olhando para o Senhor, sem desviar o seu olhar. Eu gosto desse texto, que ele mostra muito estas coisas. Então o salmista vai e fala, não olhe não desvie o olhar, Deus não pode ser o nosso último escape, Deus não pode ser o nosso último escape, Deus tem que ser o nosso primeiro escape, Deus tem que estar sendo nosso alvo, todo dia nós temos que olhar para Ele. Sabe, amado, se você hoje reconhece que está numa situação difícil, talvez porque você entrou no imbróglio e você não perguntou para Deus, e às vezes nós queremos fazer um negócio e nós não perguntamos para Deus, nós queremos fazer uma viagem, nós não perguntamos para Deus, nós queremos trocar de carro, comprar uma casa, nós não perguntamos para Deus,
Nós queremos abrir um negócio, abrir uma empresa, não perguntamos para Deus. Aí nós entramos numa dívida, nós entramos em situações difíceis, nós entramos numa situação complicada, que nós ficamos desesperados, não sabemos o que fazer. Mas Deus esta noite está falando para você, se de repente você entrou numa dessa, esta é a noite de você pedir perdão, e começar a olhar para o Senhor, e priorizar a Deus, e colocar Deus em primeiro lugar, para você perguntar para Ele: Senhor, eu quero estar com os meus olhos levantados para Ti, eu não posso fazer nada, eu não posso dar um passo, se eu não perguntar para o Senhor o que fazer. Há muita gente, irmão, dentro da igreja, da nossa, das outras igrejas, que fizeram coisas sem perguntar para Deus, sem conversar com o Senhor, sem perguntar o que é para fazer. O que eu devo fazer? E quando a gente pega esse texto e olha para Deus, pelo menos duas coisas a gente percebe de cara, quando a gente lê esse texto do salmista. Duas coisas ele mostra aqui. Primeiro, uma predisposição em esperar e uma predisposição em obedecer. Quando ele diz assim, o servo está olhando para o seu senhor, e as servas estão de olho, estão atentas às mãos da sua senhora. Ele mostra que os servos, naquele mundo antigo, onde os servos eram ligados de forma muito forte aos seus senhores, eram completamente dependentes dos seus senhores, a lealdade, a submissão fazia parte dessa relação. O salmista, ele lança a mão dessa metáfora, para mostrar para nós, que nós temos que estar sempre atentos ao comando que Deus vai dar para nós. Deus vai dar uma direção a ser tomada, mas a primeira coisa que eu vejo quando ele fala dessa questão do servo olhar, e a serva olhar as mãos da senhora, é esperar, ele está esperando o comando, ele está olhando para o Senhor, ele está esperando o comando do Senhor dele, ele não faz nada, ele sabe que vai vir uma ordem, ele sabe que vai vir uma direção, ele sabe que vai vir o que é para a tarefa para ser feita, mas ele não sai do lugar, ele espera, ele aguarda qual é a direção que o salmista, que o Senhor vai dar para ele. E o salmista mostra isso com muita clareza, quando ele diz que eles estão atentos, eles estão absolutamente atentos, aguardando, esperando. Eu acredito que muitas lutas que nós temos entrado, é porque nós tomamos decisões fora do tempo, nós entramos fora do tempo, nós não esperamos, nós fomos e achamos que pelo nosso conhecimento, e pela nossa maturidade, pela nossa vida e pela nossa situação, nós podemos entrar e resolver, mas ele está dizendo aqui que é preciso saber esperar. A ordem vai vir, mas quando virá essa ordem? Eu não sei, eu tenho que esperar, eu preciso esperar. No livro de 2 Samuel, capítulo 5, verso 18 em diante, conta a história que os filisteus, eles cercaram Davi, num vale de Refidim. Os filisteus cercaram, estavam absolutamente à frente de Davi, e Davi vai orar, e pergunta a Deus: Senhor, é para mim atacar? Aí Deus fala para ele: vai, pode atacar, que eu vou te dar a vitória. Davi foi, atacou, matou os filisteus, e os que sobreviveram fugiram, e acabou. A Bíblia diz que pouco tempo depois, esses mesmos filisteus, no mesmo vale, no mesmo lugar, volta de novo a cercar Davi. E Davi, o que ele faz de novo? Ele poderia pensar o seguinte: bom, a primeira vez eu venci, mesmo lugar, mesmo vale, eu posso ir, mas ele não fez isso. O que ele faz? Ele espera, ele vai orar primeiro. Deus fala com ele: Davi, você vai lutar com eles, mas agora a estratégia é diferente, você vai dar a volta, vai ficar por trás deles, e a Bíblia fala que Deus diz para ele assim: você vai ficar embaixo das amoreiras, você vai aguardar, quando você ouvir o sinal de cavalo, de passos, trotando em cima da amoreira, você sai para atacar. Eu fico imaginando Davi nas amoreiras, atrás dos inimigos, numa posição privilegiada, melhor que a primeira. Ele poderia pensar: eu vou atacar agora, mas ele soube esperar, ele aguardou, e quando ele aguarda, Deus
passa, né, os anjos de Deus passam sobre as amoeiras, ataca, e Deus fala assim para ele: quando você ouvir o barulho de passos, você vai atacar, porque a Bíblia diz que, o texto diz assim: eu entrarei nesta batalha, eu lutarei essa batalha, eu entregarei os filisteus na sua mão. E ele espera, e ele aguarda. Quando ele ouve o som, ele vai para a batalha, ele entra em guerra com os filisteus, e ele destrói, mata todos aqueles filisteus. Mas o que é interessante no texto é que a gente não percebe algumas coisas. Como que você é beneficiado, como eu sou beneficiado quando eu espero. Se Davi não espera e vai, eu acho que ele venceria. Porém, tem uma promessa naquele texto. Quando Deus diz para ele, o Senhor diz para ele: eu vou entrar, você vai esperar, eu vou sair à sua frente. A partir daquele momento, se você ler as Escrituras, os filisteus já não foram mais grande problema para Davi. A partir daquele momento, os filisteus pararam de ser grande problema para Davi, e Davi começou a se concentrar em outras guerras, em pequenos conflitos, e foi consolidar o seu reino. Mas porque ele esperou para que Deus se cumprisse o que Deus disse para ele: eu vou estar na sua frente, vou ferir o exército filisteu. Ele esperou que a palavra de Deus se cumprisse. Mesmo naquele momento ele ouviu e ficou quieto, mas ele talvez nem pensasse a dimensão dessa palavra de Deus. E Deus entra e acontece tudo isso. Ele obedece, ele vê o exército inimigo sendo absolutamente destruído. E nós, muitas vezes, nós não sabemos esperar, e nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, nós queremos fazer as coisas com pressa, nós queremos fazer a coisa de acordo com a nossa cabeça, de acordo com o que nós queremos. Nós não estamos sabendo esperar nos tempos atuais. Assim como nós abrimos um negócio sem ouvir a Deus, nós abrimos um negócio com pressa. Se não ouvimos a Deus, é porque nós tivemos pressa, não soubemos esperar. Nós entramos em situações que não era para entrar, porque nós não soubemos esperar o tempo de Deus. Você quer ver uma coisa que a gente entra direto, enrascada? Relacionamentos, amém ou não? Quem está namorando aí? Quem terminou o namoro? Ainda bem que não teve aqui no nosso meio, senão eu ia falar que eu estava mandando recado. Mas quando a gente fala com algumas pessoas, principalmente jovens e adolescentes, sobre relacionamento, a gente fala assim: olha, calma, Cantares 2:7 diz que não é tempo para despertar o amor. Geralmente a resposta é a mesma. Eles falam assim: mas o coração da gente, a gente não manda. A resposta tem que ser bíblica. Não manda porque está sob o seu controle. Se estiver sob o controle do Espírito Santo, você vai mandar, você vai dominar, você vai segurar, você não vai se envolver, porque Jeremias diz que enganoso é o coração. Provérbios 4:23 diz que de tudo que nós temos que guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Mas como nós vamos guardar o coração, meus amados, se nós não olharmos para Deus? Como que nós vamos blindar o nosso coração, se o nosso olhar não está em Deus? Como que nós vamos blindar o nosso coração dessas armadilhas, se nós não olharmos frequentemente, constantemente, fielmente para o Senhor, para o teu trono, para Ele que está habitando no alto e sublime trono? Eclesiastes 3:1 diz para nós o quê? Que há tempo para todas as coisas. Mas é tempo determinado para todas as coisas, mas determinado por quem? Nós achamos que é por nós. Nós achamos que o tempo está determinado por mim, porque eu quero. Pastor Fabiano acabou de contar uma experiência dele aqui, de trazer o filho, a nora, a netinha lá da Austrália. Um desejo dele, ao coração da esposa dele, ao desejo dos meninos também de virem para cá. Mas há tempo determinado para todas as coisas. E o tempo determinado não é pelo meu desejo, pela minha vontade, mas pelo Senhor que habita no trono para todo sempre. A palavra está com ele. O salmista aqui está dizendo que o servo espera, o servo olha e aguarda a ordem do seu Senhor. Tem um texto no livro de Isaías, que Isaías diz, que nós conhecemos um texto, de Isaías 40:31, a parte do versículo. Ele diz assim: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O esperar que Isaías está falando é o esperar, é o aguardar, é o aquietar, é ter paciência, é acalmar o coração, é não dar passo até que haja uma ordem divina.
Enquanto esperamos, enquanto aguardamos, o profeta diz assim: aquele que aguarda no Senhor renovará as suas forças. E aqui, querido, eu entendo que o profeta não está falando apenas no sentido de nós termos um ânimo renovado. Ele não está falando apenas de nós termos as nossas forças renovadas. Ele não está falando apenas de nós termos um renovo físico, mas ele está falando também de nós sermos amadurecidos por Deus, para receber o que o Senhor está preparando para nós. Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, as forças emocionais, as forças físicas, as forças intelectuais, as forças que fazem com que nós aprendamos a aguardar em Deus, aprendamos a descansar em Deus. É difícil a gente aceitar a ideia que precisamos estar preparados para ganhar ou conquistar alguma coisa de Deus. É difícil a gente aceitar essa ideia de que Deus, Ele tem um tempo determinado, porque você às vezes não está preparado para receber o que Deus vai te dar. Deus às vezes Ele demora a te dar algo, porque Ele está preparando você para receber não o que você quer, mas melhor do que você espera. Mas isso às vezes não entra na nossa cabeça. Nós queremos as coisas, os dias atuais nos fazem isso, nós queremos as coisas muito rápidas, nós não temos paciência de esperar, nós não temos a quietude que o salmista fala: aquietai-vos e saber que é o seu Deus. Nós não, nesse tempo atual, nós queremos andar rápido, até os mais velhos, nós que estamos mais maduros, nós estamos entrando nessa onda. Já observou, quando você vai fazer um devocional, você quer rápido, você quer logo sair, você quer mexer no celular, você quer resolver alguma coisa, você tem que fazer tal negócio, você tem que ir em tal lugar. Parece que nós estamos sendo movidos pela essa roda do mundo, e nós não paramos para observar os textos que diz: aquieta, espera. É aquela metáfora da criança, né? Os meus filhos, quando eu completar 18 anos, eles falaram: pai, vamos tirar a carteira. Eu falei: tudo bem. Aí eles falavam assim: o senhor podia dirigir comigo? Eu falei: não. Aí, pai, isso é muito radicalismo, ninguém está vendo. Eu falei: para mim está errado. Eu não sou professor de escola de autoescola. Por que eu vou ficar dirigindo com você te ensinando? Você vai para a autoescola e vai aprender. Nunca peguei, irmão, nunca peguei, levei num campo, nunca peguei. Se você já pegou, você está perdoado. Já fez isso com seu filho, né? Mengal já balançou a cabeça, falou que também não. Isso, Mengal. Nunca fiz. Por quê? Eu não posso dar brecha para o diabo. Vai que um dia o capiroto ia lá e futucava um dos dois, fala assim: pega a chave do carro. Você já sabe dirigir. Imagina o problema. Aí esse menino sai, bate esse carro, cria um problema. Deus me livre. Teve que esperar, teve que fazer a escolinha direitinho, teve que fazer a provinha direitinho. O dia que pegou a carteirinha, aí eu saí do lado e falei: você sabe dirigir mesmo? Porque quem sai de autoescola geralmente anda meio barbeiro, menos vocês. Nós temos que saber esperar. E Deus, querido, Deus, o que o pastor Fabiano falou, né? Tinha um processo, que eu nem sei se ele lembrava desse processo. De uma hora para outra, no momento certo, determinado por Deus, veio a bênção. E talvez aquilo que você está pedindo de Deus, Deus já tem preparado, mas Deus falou: agora não, calma que Ele não está preparado ainda. Eu não sei se eu vou falar aqui uma heresia para você, mas nesses anos de ministério, na nossa igreja, eu vi muita gente que era assim, chegava na igreja com muitas necessidades, vendia o almoço para comprar a janta, a Esté está ali de prova, era muita gente, que a gente ajudava, acompanhava e tal. Eu não sei se é uma heresia, mas quando essas pessoas ficaram bem, conseguiram, conquistaram, o que elas fizeram? Abandonaram tudo, abandonaram a fé, largaram a igreja, largaram o Senhor, e às vezes até falando mal de nós. Eu não entendo, não sei se é uma heresia, ou são pessoas que, sei lá, não estavam convertidas mesmo, não sei. Mas parece que as coisas do mundo, elas puxam-nos mais, a gente não tem paciência de esperar. A pessoa estava aqui aguardando, quando vem ela sai. Por que não continuou? Espera, calma, Deus vai fazer coisas melhores ainda. Isso é só o começo, é só o início de todas as coisas. É como diz a canção do Palavra Antiga: eu espero em ti, embora sem saber. Como tu dirás, eu não sei, mas eu esperarei. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho.
Até para enviar Jesus teve o tempo. Até para que Jesus vir nessa terra, ele teve que aguardar o tempo de Deus, o tempo certo de Deus, e ele está aguardando agora a ordem de Deus para ele retornar nessa terra e levar a sua igreja. Mas tem o tempo, temos que saber que tem um tempo, temos que saber que nós precisamos esperar o tempo estabelecido por Deus. Nós precisamos restaurar, irmãos, essa arte de saber esperar. Se você tem alguma decisão a ser tomada, se você não fez uma campanha de oração em cima disso, aliás, vai começar uma campanha nova, se essa sexta-feira que vem é o congresso, na sexta-feira aqui, sobre inconformados, mais palavra, ou seja, querer mais a palavra de Deus. Não tem coisa melhor para te guiar do que a palavra de Deus. Se há algo que você quer fazer, que você não orou, que você já está quase assinando, não assina, volte, ore, peça conselhos, vai atrás de gente madura, não tome uma decisão, acalma o seu coração, mas eu tenho que resolver, eu tenho que fazer, calma, olhe para o alto e olhe para a mão do Senhor. Isaías diz que a mão dele não está encolhida ao ponto de não te abençoar, que o ouvido dele não está tampado ao ponto de não te ouvir, os olhos dele não estão absolutamente tapados para não te enxergar. O Senhor está de olho em você, está de olho em mim, Ele está dizendo para você: aguarde, porque a bênção vai vir na sua vida, mas na hora certa. Não tenha pressa para resolver essas coisas. E o salmista, ele diz outra coisa, quando ele diz, eu entendo quando ele fala que os olhos dos servos estão atentos à mão do Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da senhora. A outra ideia que eu vejo que ele mostra que o servo, ele tem uma predisposição para obedecer. Ele já tem uma predisposição para obedecer. O olhar é o olhar de quem está esperando a ordem. O olhar é quem está esperando o comando para poder cumprir o comando. Não é para discutir o comando, não é para dizer se deveria ou não fazer, mas é para fazer o que o Senhor vai mandar fazer. Quem levanta os olhos para o trono, quem levanta os olhos para o Senhor, já tem uma predisposição de obedecer, porque quando nós estamos olhando para o Senhor, nós não damos ouvido ao que está ao lado. Quando nós estamos olhando para o Senhor, nossa atenção está naquilo que o Senhor quer falar para nós, naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. E quando o salmista está falando isso, ele diz que há uma predisposição de poder, de querer obedecer. Se de um lado nós vamos esperar, do outro lado nós estamos dispostos a obedecer. Já observou que os filhos hoje, eles não querem nos obedecer? Eles não querem. Os filhos, eles querem ser convencidos. Antigamente, quando a gente era criança, os pais falavam assim: vai tomar banho. Você ia. Hoje não. Os filhos falam assim: para quê? Depois. Por quê? Parece que as coisas estão mudando, não querem obedecer. Os liderados não querem obedecer aos seus líderes. Aqueles que são debaixo de liderança não querem estar subordinados a eles, querem sempre discutir, querem levantar problemas, querem achar que tudo é relativo, que é mais ou menos, será que não é, Irmão, nós temos que entender que o caminho para nós chegarmos até a vitória com o Senhor é obedecer. E o salmista está falando que o servo, ele fica esperando. Você conhece a história de Paulo, chamado Saulo, depois foi chamado Paulo. Saulo era um perseguidor terrível da igreja. Saulo, ele matava os crentes. Saulo, ele prendia os crentes. E um dia ele estava vindo para Damasco, lá em Atos 9, você conhece a história, ele tem um encontro com Cristo, ele fica cego durante 3 dias, e levam ele para um local, e ele fica lá sem comer, sem beber, cego. O Senhor envia para ele um irmãozinho lá, um irmão Ananias. O irmão Ananias vai lá, ora pelo Saulo, que depois estaria Paulo, e Deus dá uma palavra duríssima para ele, uma palavra muito dura, uma palavra profética. Deus diz assim: vai lá e ora por ele, que eu mostrarei a ele quanto que é sofrer pelo meu nome. Uma palavra extremamente pesada, uma palavra assustadora. Mas quando nós temos uma predisposição de obedecer, não importa a palavra que Deus deu, por mais dura que seja, nós vamos obedecer. Por mais difícil que seja o comando de Deus, nós vamos obedecer. Por mais contrário ao que eu acho, se Deus falou, eu vou obedecer. Por mais que eu discorde de Deus, eu vou obedecer a Deus, porque é Ele que está acima de mim, é Ele que tem o comando da minha vida. A palavra, por mais que eu tenha minhas dificuldades, eu vou obedecer.
O encontro de Paulo com Jesus nesses 3 dias sem enxergar, abrir os olhos espirituais de Paulo, abrir as suas convicções, mudaram. Paulo não enxergaria mais os irmãos como inimigo, Paulo não enxergaria a igreja como aqueles que estavam pregando coisa contrária. Ao contrário, Paulo pega esta palavra, Paulo tem uma predisposição de obedecer, Paulo coloca isso no coração, e você conhece a história de Paulo. Ele pregou o evangelho nas ruas, ele pregou o evangelho nas praças, ele pregou o evangelho nos palácios, ele pregou o evangelho nas casas, ele pregou o evangelho nas prisões, ele pregou o evangelho tudo quanto foi o canto. Onde ele foi, ele pregava o evangelho, ele absorveu essa palavra, por mais difícil que era, e você sabe que Paulo sofreu muito. Paulo foi preso, Paulo foi quase assassinado, apanhou demais, chicote. E no final da carreira ele diz, com todos os pulmões, né? Eu completei a carreira e guardei a fé. Eu completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, e teve a cabeça cortada. Mas ele absorveu essa palavra porque havia uma predisposição dele em obedecer sem retroceder. Meus amados, nós estamos num tempo que nós precisamos absorver a palavra de Deus e começar a decidir que caminho que nós queremos andar a nível de evangelho. A que nível, a que ponto nós queremos pagar o preço por causa do evangelho. Está chegando um momento que Deus parece que Ele vai separar as ovelhas das cabras. É o momento de decidir qual é o evangelho que eu quero seguir. O meu coração está predisposto a obedecer aquilo que o Senhor mandar eu obedecer. Está chegando um tempo que não vai ter como escolher mais. Não vai ter mais como a gente ficar nesse self-service. Nós temos que tomar uma decisão. Ou andamos com Cristo, ou andamos no evangelho, ou olhamos para o trono, ou ficamos os olhos fixos, deixando as coisas acontecerem, e nós estamos olhando para o Senhor. O servo está de olho na mão do seu Senhor, as servas estão de olho na mão do seu Senhora, ou nós seremos engolidos pelas coisas que estão ao nosso redor. Se nós não tomarmos a decisão de olhar para o alto do Senhor, nós seremos engolidos pelas coisas que o mundo está colocando para chamar a nossa atenção. Já falei para você quantas vezes aqui no púlpito, quando a gente está assistindo um filme policial, filme, sei lá, de ação, aí de repente aparece 2 mulheres e se beijam, ou 2 homens. Pelo amor de Deus, que coisa horrível. A gente tem que acostumar com essas coisas, entende? Aí se a gente não estiver olhando para o Senhor, nós vamos achar isso normal. Daqui a pouco eu estou achando normal um filho meu entrar dentro da minha casa, sem estar casado, trazendo uma mulher ou trazendo um homem. Eu vou achar normal, porque eu não estou olhando para o alto, eu não estou escolhendo o evangelho que eu quero seguir, eu estou indo pelo evangelho das conveniências. O salmista está dizendo, eu levanto os meus olhos a ti, que ocupas o trono no alto dos céus, assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus. Ao nosso Deus. Se eu tenho uma predisposição de esperar, eu vou ter uma predisposição de obedecer. É isso que o salmista está falando para nós. Uma terceira ideia que o salmista coloca, é que o servo, ele confia na provisão vinda do seu Senhor. Ele usa aqui a metáfora das servas, que estão atentas à mão de sua senhora. Ele está dizendo que ao levantarmos os nossos olhos para o Senhor, ao colocarmos os nossos olhos fitos no Senhor, nós teremos não só a predisposição de esperar, uma predisposição de obedecer, mas nós também seremos supridos pelo Senhor. O Senhor vai suprir as nossas necessidades. As nossas necessidades serão supridas pelo nosso Deus. Naquela época você sabe que a economia era toda agrícola. Então, quando ele se refere às mãos, olhar para as mãos, é um sinal de provisão, um sinal de comida, um sinal de alimento, de onde viria a provisão. Jesus, ele faz isso lá na parábola do semeador, em Marcos capítulo 4, ele diz, o semeador saiu a semear, ele usa uma figura da época, um agricultor da época, um semeador da época, que era aquele homem que plantava, regava, colhia, né, trazendo alimento para o povo, e Deus faz uma referência desse alimento físico com o alimento espiritual. Ele usa o semeador que sai a semear a palavra, ele lança a mão dessa comparação, e aqui o salmista, ele está dizendo para nós estarmos atentos,
fitar os olhos e confiar na provisão dEle, na provisão de Deus. Sabe quando você vem aqui no altar e devolve o seu dízimo? Sabe o que você está dizendo? Eu confio na provisão de Deus. Quando você vem no altar e devolve o 10% da sua renda, você entrega a sua oferta, você está dizendo claramente, eu confio na provisão do meu Deus. A relação aqui do servo, que o salmista fala, é uma relação de dependência total, querido. O servo, ele não teria provisão, o servo, ele não teria abrigo, o servo, ele não teria segurança, o servo, ele não teria sustento, se o seu Senhor não estendesse a mão para ele. É a mesma postura que ele fala em relação ao Deus. Nós temos que entender que é isso que Deus faz para nós. Quando nós olhamos para o Senhor, quando nós estamos fitos no Senhor, os nossos olhos, a provisão dele vem, a proteção dele vem, o cuidado dele vem, o sustento dele vem na minha e na sua vida. O sustento dele vem na minha, na sua vida, como disse Davi no Salmo 145, verso 15. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhe dás o alimento no devido tempo. Nesse salmo que nós lemos, o autor, ele não está mostrando apenas a provisão de sustento, né? Não só a provisão de alimento, mas também ele mostra aqui o sustento de consolo, sustento de justiça. Aqui nós lemos no verso 3 e 4, ele diz assim: misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria. São aquelas situações que você vive, que eu vivo, que nós vivemos no nosso dia a dia com a nossa família, com os nossos amigos, que discordam da nossa fé, que criticam a nossa fé, que descobriram, né, que você lá na faculdade, você deixou claro que você é cristão, começa a te isolar. Eles descobriram que você não concorda com esse negócio de que banheiro de homem, de mulher, pode entrar no banheiro de mulher, pode entrar aquele que se acha que é mulher. Eles descobriram que você não concorda com isso. Eles descobriram que você não concorda com o aborto. Eles descobriram que você não bebe. Eles descobriram que você não gosta de balada. Então começa a te isolar, começa a criticar você, começa até a peidar você. Descobriram que você é um jovem, uma jovem de 20 e poucos anos, mas é virgem. Aí começa a isolar você, começa a escarnecer você, começa a zombar de você. Eu coloco nessa lista aqui, meus amados, momentos de nossa vida quando tudo também está dando errado. Eu coloco nessa lista aqui quando tudo, aqueles tempos da nossa vida, onde vem um problema atrás do outro, uma prova atrás do outro, uma dificuldade atrás do outro, parece que nós não seremos capazes de resolver aquelas situações, parece que nós não temos como administrar aquilo, parece que nós nos sentimos cansados, nos sentimos diminuídos, nos sentimos totalmente impotentes diante dessas situações que vêm na nossa vida. Eu coloco em todo esse pacote essas situações, eu coloco tudo isso nesse pacote. Mas eu me lembro de Isaías 37, quando ele fala do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele recebe uma visita do chefe do exército da Babilônia, e começa a humilhar, e fala um monte de coisa, e despreza o rei, despreza o exército do rei, despreza o Deus do rei, e dá uma carta para ele, e dá uma carta para o rei. E o rei pega aquela carta estava dizendo que iria invadir Jerusalém, que ia destruir Jerusalém, que ia colocar todo mundo como escravo. Ezequias pega aquela carta, olha para aquela carta, e ele ora e diz: Senhor, Deus, dá ouvido, Senhor, ouve a minha oração. O Senhor tem os seus olhos veem, os seus ouvidos escutam, olha para essa humilhação. Ele ora diante de uma situação que para ele não tinha jeito, diante de uma situação que não tinha como resolver. A impotência de Ezequias era muito grande, ele não tinha onde correr, ele não tinha nenhum recurso, ele não tinha nenhuma direção. Mas quando você olha para o trono, Deus faz surgir porta onde não tem porta. Quando você olha para o trono da graça, quando você não deixa os barulhos ao redor roubar a sua atenção, você está fito, seus olhos estão fitos no trono, Deus vai fazer brotar no deserto. E se você ler o capítulo 37, no mesmo capítulo, Deus fala com Isaías: vai lá. Isaías vai lá para ele e fala assim: assim diz o Senhor. Assim
diz o Senhor. Sabe, querido, talvez você esteja nessa noite aqui, precisando que o Senhor brada na sua vida, mas a pergunta de Deus é, por que você não tem olhado para o trono? Por que você não tem levantado a cabeça? Por que você tem olhado as situações e ficado cada vez mais preso às situações? Por que você tem olhado as situações difíceis e está falando, não tem jeito, não tem como resolver, sendo que você não levantou os olhos e falou, Senhor, eu levanto os meus olhos a Ti, dá-me uma palavra, mande um profeta para dizer para mim, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O profeta vai lá e fala com ele, e diz para ele, ele não vai invadir, eu estou dizendo para você, ele não vai invadir, vai voltar para a terra dele, vai voltar humilhado e envergonhado. E Deus age, e Deus manda anjos naquele arraial, e aqueles homens, aqueles adversários são mortos, Senaqueribe volta e depois é até morto pelos seus filhos. Porque quando nós olhamos para o trono, quando nós entendemos que temos que olhar para o Senhor vai agir na minha vida e na sua vida. O Senhor vai agir na minha e vai agir na sua vida. Então, querido, nesta noite, pare de ficar olhando para baixo. Seu olhar está fixo em um lugar, quando Deus está falando que é para você olhar para o alto. Você está olhando para o lado, Deus está falando, olha para o alto. Você está olhando para trás, Deus está falando, olha para o alto. É ali que está o seu socorro, é ali que está a sua provisão, é ali que está a resposta, é ali que está o mandamento na sua vida que vai mudar a sua história. É ali, é no alto, não é do lado, não é embaixo, é no alto. Pode ser que a sua atenção foi roubada, sua atenção foi roubada de forma sutil. As coisas foram acontecendo no decorrer dos dias, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e você foi, deixou a sua atenção ser roubada. Deus nessa noite está dizendo para mim e para você, abre os seus olhos, olha para mim, olha para o alto, olha para o alto. Você lembra daquela história do 2 Reis 6, onde Eliseu estava lá com seu ajudante, um exército cerca Eliseu, o menino abre a porta, o moço abre a porta e vê o exército e fica desesperado. E Eliseu, tranquilo, diz para ele assim, maior que estão conosco. Mas eu não estou vendo nada. E Eliseu estende a mão, ora por ele e fala assim, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando Eliseu faz essa oração, ele vê que atrás do exército inimigo tinha um outro exército muito maior que era o exército de Deus. Pois eu quero dizer para você nesta noite, para onde você está olhando, Deus está dizendo para você, abre os seus olhos, porque há um exército muito maior ao seu dispor, há um exército de Deus pronto para guiar você, para ajudar você, para segurar você, para conduzir você nessa caminhada que realmente está difícil, mas Deus vai segurar na sua mão, Deus vai fazer com você, como fez com Moisés, colocou um de um lado, colocou o outro de Arão do outro lado, levantou as mãos de Moisés, e Moisés ficou ali orando pelo povo, para que o povo obtivesse vitória, pois Deus vai fazer a mesma coisa com você, quando você começar a olhar mais para Ele, esquece os zumbidos ao redor, esquece os barulhos ao redor, esquece os zombadores ao redor, olha para o alto que o Senhor vai segurar a sua mão, vai segurar seu rosto, vai fazer você ficar fixo nele, e o exército dele vai agir em seu favor, e vai agir em meu favor, vai agir em seu favor, e vai agir em nosso favor, favor da igreja, favor da sua célula, favor do seu ministério, irmãos. Há muita coisa que nós precisamos tirar o olho, é muita coisa que nós estamos olhando de forma que não é para olhar, tem coisas que Deus está, como se Deus falasse, ignore isso, olhe para mim que eu vou dar um escape, olhe para mim que eu vou dar a solução, olhe para mim que eu vou dar a saída, olhe para mim que eu vou dar uma palavra. E o meu desafio para você nessa noite, é para você perguntar a si mesmo, para onde você está olhando? Aonde está o seu olhar? Se seu olhar não está cativo no Senhor, nesta noite você tem que se arrepender e começar a olhar mais para o Senhor, começar a olhar para Deus. Pode existir situações que já passaram, a mensagem para você é o seguinte, a mensagem que seus olhos estão passando é, acabou, não tem mais jeito. Nós temos uma pessoa na nossa célula que tem vivido tempos dificílimos, mas muito difícil, muito. E eu falei para ele, rapaz, confia em Deus, vamos andando, Deus vai fazer, está difícil ainda, tá, mas vamos caminhando, segura aqui, segura aí, nós estamos caminhando, eu creio que Deus vai bradar na vida desse irmão de maneira sobrenatural,
mas tem que ter o tempo de Deus, tem que saber esperar o momento, tem que aguardar confiante, tem que olhar para o alto, como diz o salmista, de onde virá meu socorro vem do Senhor. Eu olho acima dos montes, eu olho acima dos problemas, eu tenho que olhar acima das lutas. Tem dia que é difícil, realmente é doloroso, mas nós temos que continuar com a cabeça erguida, meus amados. Na cabeça erguida nós temos uma direção, que é a direção do Senhor, a direção do Senhor para a minha e para a nossa vida. Eu queria fazer essa palavra bem rápida, porque eu queria fazer algo aqui nessa noite. Deixa eu ver, acho que faz muito tempo que a gente não faz isso, mas eu queria muito mesmo. Eu queria que nós ungíssemos os seus olhos. Eu queria que a nossa liderança eu queria que a nossa liderança fosse um instrumento de Deus, porque quando Deus coloca uma liderança, é para nós obedecermos a liderança. Quando Deus levanta uma liderança na sua vida, é para você obedecer. Não é uma obediência, uma obediência cega, mas é uma obediência bíblica. A partir do momento que a sua liderança está na palavra, você deve obediência a ela. A partir do momento que a sua liderança anda conforme os preceitos bíblicos, você precisa obedecer, porque aí vem a sua vitória. E eu estou querendo demais da conta que a nossa liderança possa ungir os nossos olhos, possa nos abençoar, possa orar, Senhor, assim como Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele. Talvez você não está vendo, querido, alguma coisa que está muito claro, mas para os seus olhos está envolvido com tantas outras coisas, você não está enxergando o que Deus quer fazer por você. Então eu gostaria muito disso. Eu quis resumir aqui, porque a igreja está muito grande, a igreja hoje está com bastante gente. Domingos passados a gente não entendeu nada, nós achamos que muitos tinham ido para o Caribe, passar férias, pegar esse tempo aí, achamos que hoje tinha ido para a Bahia, achamos que hoje tinha ido, falei, gente, cadê o povo da igreja? Perguntei para o pastor Tiago assim, cadê o povo? Ele falou, não sei, mas hoje nós temos aqui boa parte do nosso povo, falta alguns, mas eu queria muito que você recebesse essa unção nesta noite, eu queria muito que Deus pudesse, abrir os seus olhos e você poder enxergar aquilo que você não está enxergando, seja na questão familiar, seja na questão da sua ministério, seja na questão do seu trabalho. Irmão, você está vendo como é que está a economia brasileira? A nossa economia está indo para o caminho de destruição, de derrota, e nós precisamos ter uma direção de Deus e ter os olhos abertos para Deus. Quem tem seus próprios negócios, precisa ter os olhos abertos a Deus para não fazer bobagem. Quem está trabalhando aí nas empresas, precisa ter os olhos abertos também, para ser um excelente funcionário e saber o que Deus quer, né? Você, na sua família, na sua casa, você precisa ter seus olhos abertos para você agir de forma que Deus quer que você haja na sua casa, para evitar tantas dores na nossa vida, no nosso coração. Então eu queria convidar você para ficar de pé, eu queria convidar os presbíteros, os pastores, olha, são 19h24, está ótimo, vai dar para fazer. Então nós vamos colocar aqui, dois presbíteros aqui, duas pessoas, dois presbíteros, dois pastores, três pastores aqui, deixa eu ver, nós somos em 12, né? 3, 6, 9, 3 grupos, né? De 3 grupos de 3, um vai ficar com 4, e aí você vai se levantar, e você vai vir, e os presbíteros e pastores vão ungir seus olhos, né? Vão ungir seus olhos. Pastor, mas eu tenho alergia, então tá bom, você fala para ele ter alergia, que ele vai fazer outro jeito, vai botar o dorso da mão em você, mas eu queria que você viesse com fé, eu queria que esta palavra tão simples, tão rápida, ela entrasse no seu coração, como algo profético na sua vida, para que você possa não deixar de olhar para o Senhor, e não começar a olhar coisas que estão te falando, que estão te ministrando aí por fora, e isso tem fechado o seu coração. Espera um pouquinho, deixa os presbíteros ficarem aqui na posição, pode ficar aí, faz grupos aí, querido, isso aí, aí espalha, vocês vão vindo, né? Vem ali, de volta para o lugar, certo? Vai orando, deixa eu fazer um tempo de oração primeiro, e aí o ministério vai começar uma canção, e aí os irmãos vão estar ungindo seus olhos, você tira o óculos na hora que você for ungir, em nome de Jesus. Senhor, nós necessitamos, Senhor, que as escamas caiam dos nossos olhos,
escamas que estão nos impedindo de ver o Senhor como nosso Senhor, o nosso provedor, o nosso sustentador, escamas que estão nos impedindo de ver o Senhor no seu alto sublime trono, e confiar que essas situações que estamos vivendo, o Senhor vai resolver e vai bradar em nosso favor. Nesta noite, Senhor, nós queremos esta palavra do Salmo 123, a Ti, somente a Ti, nós queremos levantar os nossos olhos, assim como os olhos do servo estão atentos à mão do seu Senhor, assim como os olhos da serva estão atentos à mão da Senhora, assim os nossos olhos estarão atentos ao Senhor. Deus, eu quero orar por cada um desses presbíteros e pastores. Eu oro pelo pastor Fabiano, pastor Tiago, o presbítero Márcio, o presbítero Tonival, pastor Valdeci, o presbítero Éder, o presbítero Mengal, o presbítero Gil, o presbítero Ademar, o presbítero Esron e o presbítero Luiz Fernando. Eu oro para que esses homens sejam instrumento do Senhor. Eu coloco a minha vida também. Esses homens tenham a sua mão de fogo, Senhor. Esses homens possam ter as suas mãos de fogo agora, para ser instrumento vivo do Senhor, para abençoar cada uma dessas pessoas, a desta igreja, de outra igreja, o visitante, o amigo que está aqui hoje. Dá essa experiência para este amigo, dá essa experiência para esse visitante, Senhor, ele possa ser tocado nesta noite, os olhos dele se abram naquela situação que ele já tinha dado como encerrada. Nesta noite, Senhor, usa a mão da nossa liderança. Esses homens são homens corretos, dignos de caráter, homens que temem o Senhor, homens que lutam pela causa do Senhor. Nos use nesta noite na vida de cada um, em nome de Jesus. O ministério vai começar a tocar e você pode vir, e nós vamos estar orando, ungindo os seus olhos nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Sei que podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar quando tu olhas para mim, me enche de tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei
tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Só que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tu pode ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.
vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.
vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Irmãos, ainda nesse espírito, pode continuar ministrando louvor aqui. Queria pedir um diácono aí, chama os nossos adolescentes lá de 11 a 13 anos e nós vamos orar por todos os nossos adolescentes, os que estão na sala ali de 11 a 13, pede a tia, o professor, para liberar, para eles virem aqui na frente e nós vamos ungir os olhos dos nossos filhos, também dos nossos adolescentes. E aqui eu quero convidar, os de 11 a 13 vão vir, mas os de 14 a 17 eu queria convidar, se você não veio à frente, venha, senão a gente vai fazer com os meninos de 11 a 13 anos, pede para liberar aí por gentileza, para a gente abençoar os nossos adolescentes. Morgana, libera aí os meninos por gentileza, para a gente abençoar eles, não demore por favor. Ainda nesse espírito, vamos louvar ao Senhor enquanto isso, não perca esse espírito, esse ambiente. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Os presbíteros, vem, volta aqui só para ungir eles, os olhos deles. E não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sejam ser ungidos nos olhos, meninos. Vão ser ungidos para que estejam com os olhos fitos no Senhor, cheios de fé no Senhor Jesus, para que o mundo não trague os nossos filhos. Tudo sabes de mim. Vem todos eles aqui. Quando sondas meu coração, Eis que todo
Você que é pai, você que é mãe, estende a mão para cá. Você que é tio, você que é avô, estende a mão para cá. Todos eles vão ser ungidos. Há uma só verdade, e quando me sonda, fique em pé, irmão. Estende a mão para cá em pé. Leve de oração pelos nossos filhos. sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia, aleluia. Jesus, irmãos, ele pergunta para um cego assim: o que queres que eu te faça? E ele manifesta o seu desejo, que eu torne a ver. Quem sabe tem alguém aqui que veio nessa noite porque está cego pelas coisas deste mundo, porque está apaixonado pelas coisas deste mundo, e hoje você entendeu que você não quer mais olhar para as coisas deste mundo, mas você quer olhar para o autor e consumador da fé. Quem sabe você está aqui nessa noite decidido a mudar de vida e caminhar com Jesus e com uma família. Se você está aqui, deixa eu ver você assim, levanta sua mão, eu quero orar com você. Levante sua mão ali, ó, vem para cá, varão. Traz ele aqui na frente junto, isso. Vem cá entregar sua vida para Jesus, isso. Foi o primeiro corajoso, decidido. Mas pode ser que tenha mais aqui, tem mais corajosos aqui, um homem, uma mulher, um adolescente, uma criança. Quem é o próximo corajoso? Eu não conheço este homem, mas Jesus conhece. E Jesus sabia que hoje era a noite dele, mas ele precisou dar o passo dele de fé. Ele precisou ter coragem. Tem mais alguém que está aqui, que está dizendo: eu não quero mais olhar para o mundo, eu não quero mais ficar com os olhos fitos nessas coisas. Isso, veio o segundo corajoso aqui. Isso, glória a Deus. Vem cá, pessoal da consolidação, cuidar deles. Isso, chega junto aqui. Eu acho que tem mais, irmãos. Eu acho que Deus quer fazer mais. Eu acho que tem mais para fazer. Quem é o terceiro corajoso? Que hoje talvez está decidindo: eu ando meio afastado, eu ando meio frio, eu estou desligado do corpo de Cristo, estou desligado da igreja. Hoje é meu dia de retomar publicamente. Eu quero fazer isso essa noite. Levanta a sua mão, eu quero ver você. A gente vai orar por você. Onde você está? Levanta a sua mão, eu quero te ver. Nós vamos orar por você. Onde você está? Você está aqui? Isso, vem cá, jovem. Isso, vem aqui, jovem. Eu te vi. Cadê os jovens aqui? Queria pedir uns jovens para vir perto dele aqui, ó. Jovem precisa de jovem. Por favor, jovens daqui. Vem cá, Mateus, corre aqui. Vem, Fabinho, vem junto, Fabinho. Vem, isso. Os jovens da igreja precisam cuidar dos jovens. É assim que funciona. Cuida. Mas eu acho que tem mais, irmãos. Eu acho que tem mais gente para voltar para Jesus. Eu acho que tem mais gente para reconhecer a frieza do coração e voltar hoje. Eu sinto no meu coração que tem mais, irmãos. Se ouvires a minha voz, não endureça o seu coração. Palavra do Senhor: se ouvires a minha voz, baixe as suas defesas, baixe as suas resistências. Hoje é noite do Senhor voltar, do Senhor entrar na sua vida, de você voltar para Jesus. Veio aqui mais uma irmã com a Cida, fica junto com ela aqui, isso, ora com ela, glória a Deus.
Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quem mais? Tem mais uma pessoa? Tem mais uma pessoa? Olha para o lado aí e pergunta assim: você quer que eu vou lá na frente com você? Pergunta aí, pergunta aí. Olha aí para quem está do seu lado aí. Você quer que eu vou lá na frente com você? Aleluia. Vocês dois virem para cá, por favor. Vem cá, jovem. Traz o jovem para cá junto. Isso. Melhor decisão da vida de vocês: parar de olhar para o mundo e olhar para o alto, olhar para Cristo. Esse mundo, irmãos, o que ele oferece para vocês parece picanha, mas é carne podre. No outro dia nós estamos arrebentados pelo mundo, porque o mundo faz isso conosco, Satanás faz isso conosco, é tudo vida de ilusão. Servir e seguir a Jesus é real, é verdadeiro, tem preço a pagar, mas é prazeroso caminhar com Jesus, e eu quero que vocês saibam disso. É maravilhoso. E vocês decidiram, vocês dois estão entregando a vida para Jesus, você quer voltar para Jesus. Eu quero convidar vocês para fazer uma oração comigo agora. Repete assim, bem alto e bem forte para o inferno ouvir: Senhor Jesus, nesta noite, como homem, eu me posiciono contra o mundo, contra o inferno, e decido convidar o Senhor Jesus para entrar na minha vida. Entra na minha vida, Senhor. Entra na minha história, Senhor. Eu te entrego o meu coração. A partir de hoje, eu não pertenço ao mundo, mas eu pertenço a Ti. A partir de hoje, eu não sou órfão. A partir de hoje, eu tenho uma família. A partir de hoje, eu sou filho do Deus Altíssimo. Portanto, nesta noite, escreve o teu nome, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor Jesus, sela essas palavras. Obrigado, Jesus, porque tem uma festança no céu, tem alegria no céu, tem alegria aqui na igreja. Meu Deus, tem alegria no meio do teu povo, tem salvação e presença do Espírito Santo aqui, e só o Senhor pode fazer isso. Isso é obra do Senhor. Ah, quão grandes coisas o Senhor faz, ah, quão grande salvação. Queremos abençoar estes homens, Senhor. Queremos vê-lo aqui nessa casa servindo e crescendo e sendo cuidados, e meu Deus, e cuidando ali na frente quando for a hora certa, porque esse é o nosso chamado, Senhor. Levanta aqui os homens, os jovens, para cuidar, meu Deus, destes homens que estão aqui na frente, Senhor. Eles estão todos aqui, as células para recebê-los estão todas aqui, e nós te louvamos por esse ambiente de cuidado, de zelo, de amor que o Senhor produz no nosso meio, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Vai com eles aí, eles vão acompanhar você, orar com você, em nome de Jesus. Se assenta aí, irmão. Isso, ganha um abraço aí. Se assenta aí. Deus te abençoe. Multimídia, nós temos Vida News aí? Amém. Solta para nós, apaga a luz. Vamos ver. No dia 29 de outubro, às 7h30, teremos nosso culto Vida Infantil. Será um momento muito especial para os nossos pequenos. Não deixe de trazer eles para esse momento. Igreja, prepara o coração. Nos dias 31 de outubro a 1º de novembro, a nossa igreja tem o privilégio de receber a primeira conferência de células. Teremos 6 preletores diferentes e uma programação muito especial para nos dar visão, amor e muita alegria sobre a nossa visão celular. Faça sua inscrição no aplicativo da igreja e, o mais importante, chama sua célula para esse dia. Será um momento muito especial. Te esperamos lá. E esses foram os nossos avisos. Olhe pela nossa programação e se envolva. Fique atento agora à nossa programação semanal. Te esperamos no próximo culto. Muito bem.
parece que tem um outro vídeo aí, pessoal, do DNA, é isso? Tem algum outro vídeo aí? Ou é só esse? Solta esse outro aí que eu não sei nem qual é. Vai lá, solta aí para nós. Ah, é só foto? Ah, então deixa aí, achei que era um vídeo, falaram que era um vídeo, tá bom. Então, irmãos, isso aí é a nossa conferência estadual de células. Nós estamos recebendo, não é uma conferência da Igreja Evangélica Vida, mas nós estamos sediando essa conferência, que começa sexta-noite, ministra para nós sexta-noite um pastor ali de Macaé, pastor Adonias, irmãos, um homem cheio de Deus, tá fazendo uma revolução em Macaé, naquela região toda lá, chamado Igreja em Movimento. E olha, irmãos, para uma igreja em célula nós não deveríamos perder. Para uma igreja em células que quer crescer, que quer conquistar a cidade, que quer ganhar pessoas para Jesus, que quer avançar o reino, nós não deveríamos perder, tá bom? Então nós temos poucos inscritos da nossa igreja, mas você tem essa semana ainda para se inscrever e participar. Sexta-noite, sábado de manhã só para pastores de outras igrejas, sábado à tarde oficinas, a programação está toda lá no aplicativo da igreja, no site da igreja, a secretaria te ajuda, sábado à tarde tem oficinas, sábado à noite tem ministração e encerramento, tá? As células vão estar servindo, fazendo check-in, cuidando de coffee break, cuidando das salas de treinamento, fazendo boas-vindas, cuidando de estacionamento. Irmãos, é a igreja trabalhando de forma linda, e você não devia ficar de fora disso, tá bom? Então se inscreve hoje, se inscreve amanhã, não demore, vai aumentar no último dia, se eu não me engano, nos últimos 2 dias, vai aumentar o lote de novo, e você não deveria deixar isso acontecer, tá bom? Então, é isso. Outra coisa, irmãos, é que a gente abriu as salas, a gente já vai começar a sala de batismo e recepção de novos membros, tá bom? Então você que está participando com a gente aí há algum tempo e quer se tornar membro da igreja, quem entregou a vida para Jesus, está nessa caminhada, as inscrições estão abertas no site e no aplicativo da igreja, sempre nos dois. Secretaria padrão, irmão, sempre te apoia se você tem dificuldade com um ou outro, só ligar, a secretaria te ajuda nisso, tá bom? Se inscreva, porque a gente começa agora em novembro, dia 23, é isso? Quem sabe de cabeça? 23? Dia 23 de novembro a gente começa, né? Então, corre, se inscreve, tá bom? E vem participar com a gente dessa próxima turma aí, para a gente batizar você que não foi batizado, e receber você como membro em nome de Jesus. Tá faltando algum recado? Hã? Ah, não podemos esquecer do reencontro com Deus, né? Reencontro com Deus está chegando. Quem já foi no reencontro com Deus aí, dá um glória a Deus? Espera aí, vão de novo, porque quem nunca foi não vai querer não. Quem já foi no reencontro com Deus, dá um glória a Deus aí. Agora vão animar ele mais, porque dá para fazer melhor. Eu vou fazer junto. Quem já foi no reencontro com Deus, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus! Isso, irmãos. Olha, reencontro com Deus vai acontecer e nós estamos num apuros aí, nós estamos com um problema. O problema é o seguinte, irmãos, a gente não pode ir com menos de 40 pessoas, porque senão não paga nem os custos, tá, irmãos? E nós estamos com 27 pessoas. E se a gente não resolver, até que dia, pastor Fabiano, nós vamos dar o prazo? Até amanhã, depois de amanhã, até quarta, até que dia? Até que dia, pastor? Até que dia, pastor Voteci? Até amanhã à noite. O prazo é amanhã à noite. Então, o milagre é o seguinte, até amanhã à noite a gente precisa de 15 inscrições? Vai lá, irmão. Você que não foi, se inscreve. Está lá todas as informações, tá bom? Não vamos deixar passar, porque é maravilhoso demais. E nós gostaríamos, irmãos, de honrar aqueles que já estão inscritos, em vez de falar assim, ô querido, não vai dar para a gente estar junto, vamos ter que cancelar, jogar para o ano que vem. Nós gostaríamos de honrar com essas pessoas, mas para isso a gente precisa que você se inscreva, tá bom? Vamos ficar em pé para a gente ter nosso tempo de comunhão, de oração, e você vai papear ali fora, não vai embora correndo. Aproveita esse tempo para você matar a saudade desse irmão seu de culto, de igreja, de célula, de sala da EBD, tá? Não sai correndo não, um tempo de comunhão agora. Senhor Jesus, te louvamos, Senhor, porque Tu és aquele que abre a nossa visão, que abre os nossos olhos, que acerta, meu Deus, aonde devíamos estar olhando e nos perdemos tantas vezes.
Eu te louvo, Jesus, por essa palavra ministrada, pelos ensinamentos do salmista, por usar o pastor Félix do nosso meio. Jesus, obrigado por esta palavra. Nós queremos ir para a semana, meu Deus, cheios de certeza de que os nossos olhos não estão se perdendo ao redor, não estão sendo confundidos por coisas que estão nos atraindo e nos distanciando do Senhor. Mas nós queremos ter a certeza, meu Deus, de que estamos sem escamas, vendo segundo os teus olhos, entendendo segundo os teus olhos, com visão ampliada, Senhor, visão ampliada para nós, para as nossas células, para os nossos supervisores, para os nossos coordenadores, para a nossa igreja, para os nossos líderes de ministério, para o ministério de louvor, líderes nesta casa, diaconia, presbitério, a todos nós, Senhor, ministério infantil, Senhor, a todos nós. Visita-nos com muita graça, com muito poder em todas as reuniões espalhadas pelos bairros essa semana, Senhor. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje, agora e para sempre. Amém, amém. Sai louvando ao Senhor com o ministério de louvor. Abraça quem está perto de você. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás